Como vocês estão, meus alunos do primeiro ano? Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês como um material complementar da parte de cinemática, da parte de movimento uniforme, ou seja, aquele movimento com velocidade constante que nós começamos a estudar e ainda não tivemos uma sequência. Essa parte que nós vamos ver hoje é a parte de gráficos do movimento uniforme. O movimento uniforme, como eu disse, é aquele movimento com velocidade constante. É muito importante sabermos entender e interpretar gráficos, porque a partir dos gráficos nós podemos extrair muitas informações interessantes e que são muito úteis para a gente. Como nós já sabemos, o gráfico serve para a gente visualizar o comportamento de grandezas. Podem ser grandezas físicas, químicas, biológicas, econômicas. O gráfico está presente em todas as áreas do conhecimento. No caso da física, o gráfico é uma ferramenta imprescindível. Então, volto a dizer, nós temos que saber muito interpretar gráfico e, dessa interpretação, extrair as informações que, de outra forma, não seriam tão claras para a gente. Então, vamos lá. Bom, uma revisãozinha aqui. Gráfico, normalmente ele é desenhado dessa forma que vocês já estão acostumados. São dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Esses dois eixos, eles têm entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Esse eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical, o eixo das ordenadas. Normalmente na matemática, o eixo das abscissas é chamado de eixo x e o eixo das ordenadas, o eixo dos y. Esses pares, os pontos que vão ser plotados em cada uma das regiões, são chamados os pontos, onde você tem a união da abscissa do ponto e a ordenada do ponto. Isso é matemática, vocês já sabem como que isso funciona. Além disso, nós temos aqui o primeiro quadrante, que é essa região, onde tanto as abscissas quanto as ordenadas são positivas. O segundo quadrante, onde as abscissas são negativas e as ordenadas positivas. Terceiro quadrante, onde tanto as abscissas quanto as ordenadas são negativas. E o quarto quadrante, onde as abscissas são positivas e as ordenadas negativas. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando só um pouquinho. No caso da física, nós vamos utilizar o mesmo sistema, porém as grandezas que vão estar envolvidas aqui nas abscissas e nas ordenadas vai depender do que a gente estiver estudando. Pode ser, por exemplo, a distância em função do tempo, a velocidade em função do tempo e assim por diante. Tá? Mas o jeito de trabalhar é o mesmo que vocês já conhecem na matemática. Bom, voltando aqui, uma revisãozinha, o movimento uniforme, vocês sabem, é aquele movimento que ocorre com a velocidade constante, ou seja, em intervalos iguais de tempo, o móvel vai percorrer uma distância igual. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou mostrando, a cada 1 segundo, o móvel percorre 10 metros. Então, depois de 2 segundos, o móvel vai ter percorrido 20 metros, 3 segundos, 30 metros e assim por diante. Repare o seguinte, nesse caso aqui, o automóvel partiu já do ponto de abscissa 20 metros. Então, a posição inicial era 20 e a cada segundo, este móvel percorre uma distância de 10 metros. Logo, a velocidade deste móvel é de 10 metros a cada segundo. Nós dizemos que a velocidade deste móvel é de 10 metros por segundo. Certo? A função horária é simplesmente uma equação que descreve qual é o movimento deste móvel. S nós sabemos que significa posição, distância.
S0 ou SO, tanto faz, é a posição inicial, mais a velocidade, que nesse nosso movimento é constante, ou seja, nós já sabemos que ela vale 10 metros por segundo, multiplicado pelo tempo em segundos. Essa função horária está dizendo para a gente que a partir de uma posição inicial de 20 metros, com uma velocidade de 10 metros por segundo, basta você substituir o tempo aqui, o valor 1, 2, 3, 5, 15, que você vai saber em que posição o corpo estará. Nós temos aqui uma legenda sobre o que nós falamos. Bom, isso tudo nós já vimos em sala, fizemos alguns exercícios, então acho que isso está bem claro para vocês. O importante que a gente saber é que a velocidade ela pode ter valores positivos ou negativos. Uma velocidade negativa não quer dizer que o corpo está diminuindo o valor da velocidade. Não, esse movimento nosso é um movimento uniforme, então a velocidade é constante, ela não aumenta e nem diminui. Uma velocidade com valores negativos está querendo dizer para a gente que o corpo está voltando para a origem dos movimentos. Uma velocidade positiva quer dizer que o movimento é progressivo, ele está indo na direção crescente da origem do movimento. Então nós temos aqui o movimento progressivo, nesse exemplo nosso. Repare que a velocidade é sempre a mesma, porém as marcas aqui de quilometragem que a motocicleta está atingindo, elas estão aumentando. Este aqui é um movimento progressivo, com velocidade então maior que zero. No movimento retrógrado, ou seja, o movimento está voltando, a velocidade é negativa. Então, se a origem dos espaços é aqui no quilômetro zero e a motocicleta iniciou o movimento no quilômetro 6 km, com a velocidade de menos 30 km por hora, isso quer dizer que essa motocicleta está voltando para a origem. Então, a velocidade negativa, ou seja, a velocidade menor que zero, quer dizer que este movimento é em direção à origem, ou seja, o corpo está voltando, você pode entender assim. Então vamos para a parte dos gráficos. O primeiro gráfico que nós vamos analisar aqui é o gráfico da distância em função do tempo. Repare que no eixo das ordenadas nós temos a distância, space, por isso nós estamos utilizando aqui a letra S. Lembrem que em sala de aula eu disse para vocês que em alguns livros você pode encontrar a distância como D. É a mesma coisa, tá? Vamos lembrar sempre disso. E no eixo das abscissas nós temos o tempo. Então nós temos aqui a evolução da distância percorrida pelo móvel em função da passagem do tempo. Para cada tempo nós temos uma posição equivalente. Se o tempo aumenta para um certo tempo posterior, repare que nós vamos ter outra posição aqui. À medida que o tempo está passando, a posição do corpo está variando, ela está aumentando também. Então, repare que com o aumento do tempo, da passagem do tempo, a distância, a posição também está aumentando. Este aqui é o exemplo de um movimento progressivo. Então, essa velocidade, neste exemplo, é maior que zero. Esse gráfico distância-tempo, geralmente, ele é feito como esse plano, né, cartesiano, onde nós temos o eixo dos tempos e das posições. E você repara o seguinte, essa reta ela pode ter várias inclinações. Essa inclinação é a velocidade. Isso quer dizer que se eu tivesse uma reta assim, essa reta seria mais inclinada. Vamos chamar aqui de velocidade 2 e aqui de velocidade 1. Nós vimos rapidamente em sala de aula que esta reta é mais inclinada do que esta. Isso quer dizer que a velocidade deste corpo, essa V2, é maior do que a velocidade V1.
Se eu tenho uma outra reta com inclinação menor, desculpe a reta, porque eu ainda não estou muito acostumado com esse cursor, essa velocidade 3, essa inclinação aqui seria menor, ela é menor. Isso quer dizer que um corpo cujo gráfico fosse uma reta com essa inclinação, essa velocidade 3 seria menor que as outras duas. Uma reta plana tem inclinação zero, ou seja, ela não é inclinada. Logo, a velocidade deste corpo é nula, é zero. Por quê? Porque a velocidade é zero, porque a inclinação da reta é zero. Esse ponto onde as retas cortam o eixo das posições, das distâncias, corresponde este ponto aqui à minha posição inicial. Naquela equação que nós vimos, que é a função horária. S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Esse é um exemplo de um movimento retrógrado. A inclinação desta reta ela é negativa. Nós percebemos que ela é bem diferente da inclinação do exemplo anterior. Vocês estão vendo esse sinalzinho de menos aqui? Ele está dizendo para a gente que esta velocidade é negativa, ou seja, à medida que o tempo está passando, a posição está diminuindo. Repare o seguinte, no tempo inicial, a posição do corpo era esta. Alguns segundos depois, a posição do corpo diminuiu. Ou seja, à medida que o tempo está passando, o corpo, a partir de um ponto inicial, está indo para a origem dos espaços, para a origem da trajetória. Ou seja, o movimento é de retorno. Do mesmo jeito que nós vimos no exemplo anterior, quanto mais inclinada for uma reta, maior é a velocidade deste corpo. Então, esta última reta que eu estou traçando, a velocidade dele é menor do que a desta e desta. Gráfico de velocidade em função do tempo. Repare que, para o nosso movimento uniforme, a velocidade é constante. Logo, para cada distância percorrida, ela vai percorrer num mesmo tempo. Se a velocidade é constante à medida que o tempo passa, um gráfico da velocidade em função do tempo tem que ser uma reta horizontal. Repare que este valor aqui é a velocidade constante que esse corpo possui. Para cada tempo, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Logo, se a velocidade é sempre a mesma, independente do tempo, essa velocidade é constante, ela não varia. O valor, que a gente chama de módulo da velocidade. O módulo é constante. Logicamente, então, para este gráfico, ele seria uma reta horizontal. Repare o seguinte, o que é importante você ver toda vez que você vai analisar um movimento, um gráfico de um movimento, são quais as grandezas que estão envolvidas neste movimento, neste gráfico do movimento que você está estudando. Este gráfico nosso aqui é o gráfico da velocidade constante em função do tempo. Nosso gráfico anterior é um gráfico da posição em função do tempo. Não podemos confundir isso. Eles são bastante diferentes. Bom, para terminar essa parte de teoria, num gráfico velocidade e tempo, se você calcula a área da figura abaixo da reta das velocidades, num certo intervalo de tempo, entre T1 e T2, poderia ser dentro do início até um tempo T2, até um tempo T3, não importa. Se você calcular a área abaixo da reta, você tem a distância percorrida pelo corpo neste
intervalo de tempo entre T1 e T2, que a gente chama de ΔT. Então, lembre-se o seguinte, a área dessa figura, sombreada aqui em verde, corresponde à distância percorrida entre os tempos T1 e T2, com esta velocidade constante V. Um exemplo para a gente poder entender isso aqui é o seguinte. Seja um móvel percorrendo uma trajetória com movimento uniforme, cuja velocidade constante de 5 metros por segundo, olha ela aqui. Qual a distância percorrida por este móvel no intervalo entre 5 e 15 segundos? Muito simples. Se nós sabemos que calculando a área dessa figura, nós vamos conseguir calcular a distância percorrida. Então basta calcularmos essa área. Vamos ver. No nosso exemplo, a área dessa figura, nós temos a área, que essa figura é um retângulo. Então nós temos que saber que a área de um retângulo, basta multiplicarmos a base pela altura. A nossa base, ela vai do número 5 até o número 15. Então esse ΔT que nós temos aqui, né, que é a grandeza envolvida aqui nas abscissas é o tempo. Então essa área aqui mede 10. Desculpa, essa base, 10 segundos. Agora nós temos a altura. A altura ela vai de 0 até 5. Então essa medida da altura é de 5 metros por segundo. Então nós temos um retângulo que mede 10 na base e 5 na altura. Para calcularmos esta área, basta multiplicarmos a base pela altura. Assim nós temos que a base mede 10 e a altura mede 5. 10 vezes 5, 50. Nós estamos calculando a distância percorrida. A distância é em metros, né? Então, se a distância, a área foi 50 metros, a nossa distância percorrida entre os intervalos de tempo 5 e 15 segundos, com velocidade de 5 metros por segundo, foi de 50 metros. Nós poderíamos ter utilizado a fórmula para poder fazer esse cálculo, vocês iam ver que é a mesma coisa. Uma informação bastante importante para vocês é não confundir os gráficos de posição e tempo com velocidade e tempo. Esses gráficos são muito importantes, mas eles são diferentes. Outra coisa é que a velocidade ela não pode ser nula no instante, porque se a velocidade é constante, ela desde o início da medida do movimento, ela já tem que ter aquele valor, que é o mesmo durante todo o movimento. Isso quer dizer o seguinte, quando você começou a medir o movimento, este corpo já tinha esta velocidade inicial.